Dia! Tudo bem? Estamos aqui no nosso encontro que ocorre todo dia, 8h30 da manhã, pra gente bater um papo rápido. Hoje vou falar com você sobre diagnóstico de TDAH e espero que agregue, né, na tua vida. Eu sou Lenisa Lucena, ajudo adultos com TDAH a deixarem de procrastinar em 4 semanas. Ajuda, ficou boa, né? Deixa eu tomar um café pra ver se eu acordo, peraí. Bom dia, Mário, tudo bem? Mário, sempre aqui, parceiro. A gente ontem se encontrou lá na Academia da Emoção, né, Mário? Vamos ver quem que vai chegar aqui hoje. Manda uma mensagem lá no grupo, Mário, pra gente. Falando, galera, a Lenisa tá ao vivo. Quem puder participar, beleza? Ajuda. Bom dia, Renata. Você também, sempre aqui com a gente. Seja bem-vinda. Então, cafezinho, vamos lá? Ritual da manhã. Olha só, eu tomo café e faço cara de amargo, porque eu tomo expresso sem açúcar. Falo que quem faz isso é psicopata, né? Então, devo ser, porque eu não consigo tomar expresso com café. Como você tá aí do outro lado, nessa manhã de terça-feira? Me conte. Já fui pra academia hoje, já fiz minha parte. Não sei você, mas o procrastinador, e a maioria dos TDAHs tem isso aqui, ó, na veia, no DNA. O que a gente faz? A gente fala assim, não tô cansado, eu mereço dormir mais um pouquinho. Aí, eu vou 11 horas. Aí chega 11 horas e fala, não vou conseguir sair daqui agora, tô trabalhando muito. Tem muita coisa pra fazer. Aí vou 5 horas da tarde. Às 5 horas da tarde, meu filho tá lá, né? Acho que tá com saudade da mãe, deixa eu brincar com ele. Amanhã eu vou. Então, assim, uma das estratégias que eu utilizo para eu conseguir manter o meu treino é ir de manhã. Então, a primeira coisa que eu faço no meu dia é fazer meu exercício, aquilo que eu preciso fazer. E aí, depois é depois, né? Aí não tenho como mais contar a historinha pra mim para não ir. Então, quando o hábito ainda não tá instalado, o Mário Cândido é uma dessas pessoas que ele levanta cedo, não toma nem café e sai correr. Eu desmaiaria, não daria conta, eu tenho que comer alguma coisa, né? Mas o Mário não, ele sai correndo, nem pensa, ele levanta e vai. Não pode pensar, você tem que levantar e vai. Jorcelino, Renata, J. Soares, isso aí, gente, sejam bem-vindos. Vamos falar de diagnóstico? Vamos lá. Foi difícil pra você? Quem aqui tem o diagnóstico de TDAH? Mostra pra mim, né? Olha só, hoje eu fui correr no quintal. Pensa no quintal grande, gente. Pensa, quantos quilômetros? Importante é correr, Mário, mesmo que seja em círculos. Quem aqui tem diagnóstico de TDAH, que tá aqui comigo? Conta pra mim. Eu tenho. Muitas pessoas perguntam, né? Lenisa, aqui ó, Priscila. Priscila. Priscila, eu recebi tua pergunta, tá? Vou responder ela, tá bom? Eu vi lá, Priscila colocou lá na caixinha uma pergunta bem interessante. Tô analisando qual vai ser a melhor resposta pra você, tá bom? Então, a Priscila trouxe aqui que sim, ela tem o diagnóstico. Foi fácil pra você, Priscila, conseguir esse diagnóstico? Foi rapidinho ou foi uma jornada? O que ocorre é que existe muita desinformação em relação ao transtorno do déficit de atenção no meio médico. No meio médico ou no ramo da saúde mesmo, psicólogo, terapeuta, profissional. Tem muita desinformação. Então, primeiro você acredita que TDAH, alguns não acreditam que TDAH existe na vida adulta. Outros acreditam que se a pessoa é inteligente, se ela passa na faculdade, se ela passou no concurso público, ela não tem TDAH, porque o TDAH não conseguiria terminar uma faculdade. O TDAH não termina nada. E assim, não! Né? Existem casos extremos, realmente, de TDAH não tratado na vida adulta, que a pessoa ela não consegue terminar as coisas por tanta ansiedade, inquietação, hiperatividade, e aí ela sai trocando de curso o tempo todo. Mas isso pode ser tratado, né? E não porque ela, vamos colocar, é burra ou tem uma limitação que nunca vai conseguir na vida.
Então existem vários mitos em relação ao TDAH no meio da saúde, médicos, profissionais da área de saúde, que não estão informados sobre como que funciona isso, né? Uns acreditam, as mesmas pessoas que falam que TDAH não existe na vida adulta, que TDAH é burro, né? E que TDAH não vai conseguir, é limitado, né? Essas mesmas pessoas que têm esse preconceito, possivelmente elas acreditam que o TDAH é só um transtorno do desenvolvimento. Desculpa, não é. Elas nem sabem disso. Elas acham que o TDAH é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como o nome, malfadado nome, diz. Transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. É isso. E a hiperatividade, ela tem que ser tipo o Mário, tem que sair correndo no quintal. Tem que sair correndo porque não aguenta ficar parado. Não. Isso aí, eu diria que são só sintomas que o TDAH apresenta de uma raiz muito mais profunda. Por isso que eu acho que o nome do transtorno não representa quem tem, sacou? Então, muitos me perguntam, e eu já falei disso algumas vezes, mas eis-me aqui falando novamente, eu vou falar quantas vezes forem necessárias a respeito, porque é muito importante. Quando você tá na vida adulta aqui e você tem uma suspeita e fala, cara, eu não sou normal. Ó, a Priscila falou aqui, ó, não foi fácil, na juventude minha mãe levou, mas falava outra coisa, porque é um transtorno complexo de diagnosticar, ainda mais na vida adulta, que tá cheio de comorbidade, depressão, ansiedade, mania, toque, entre outras coisas, né, que rola por aí junto com o nosso transtorno, e aí o médico profissional não consegue descobrir o que é, né, fica jogando você para um lado, para o outro, dá um remédio de depressão, e aí melhora, porque, de fato, a segunda linha de tratamento para o TDAH pode ser um antidepressivo, mas sem o tratamento comportamental, pode ser, muito provavelmente, que não tenha resultado efetivo. Você melhora, mas piora, melhora, mas piora. Tá no limbo, não sai do lugar. Então, precisa ajustar tanto a medicação quanto o tratamento. Então, quais são os melhores profissionais, né, para procurar? E assim, vou falar a profissão, mas você vai ter que procurar um que entenda de TDAH, certo? Oficialmente, hoje no Brasil, quem pode diagnosticar oficialmente, tá? Neurologistas e psiquiatras. Existem profissionais como os neuropsicólogos que produzem um laudo, uma avaliação, que ao meu ver também podem diagnosticar um adulto, ok? Ou uma criança, o que seja. Tem o neuropediatra, né? Tem o psiquiatra que é especialista também, o psiquiatra infantil e assim por diante, tá? Mas na vida adulta, que a maioria das pessoas que me assistem aqui, né, são adultos, estão falando das questões e descobrem o TDAH inclusive na vida adulta, a gente está falando de pessoas que estão buscando diagnóstico porque querem entender o que acontece dentro de si, né? Tipo, tem algo errado, eu não sou normal, tem alguma coisa que acontece na minha vida que está afetando tudo. Então eu preciso olhar para esse lugar, porque senão eu não vou saber o que fazer, como me tratar, como a Priscila falou. A minha mãe me levou, mas não foi fácil, porque eles não diagnosticaram, e aí você foi diagnosticada na vida adulta, né, Priscila? Foi você que foi atrás e conseguiu esse diagnóstico? Enfim, me responde aí depois, quando você puder, tá bom? Então, o que ocorre? Quando a gente vai em um profissional e ele fala, não, TDAH não existe, besteira. Quando a gente vai e ele fala que, cara, é impossível. A Nandá Lucas acabou de entrar aqui e ela tá no mestrado. É mestrado, né? Eu sempre... doutorado. Acho que é doutorado. Fala que é. Né? Porque a pessoa confunde. Ela já tem um mestrado e eu acho que ela tá no doutorado dela. Fala, não, ela precisa renovar a receita dela, não consegue consulta com um psiquiatra lá no plano de saúde dela, porque demora muito, enfim. E aí vai no clínico geral para renovar a receita da medicação que ela já utiliza. Não, você não tem TDAH. A gente teve que trabalhar internamente, fiz um laudo para ela ter esse documento. Aliás, funcionou, Nandá? Me conta se isso foi suficiente, e aí eles te escutaram. E atestando fazendo essa avaliação e colocando, né, que ela realmente tem um transtorno de déficit de atenção e que era para eles realmente escutarem ela, porque eles não conseguiam acreditar que essa mulher
fazendo doutorado, poderia ter o TDAH, porque é possível, ela tá querendo drogas para conseguir ter potência nos estudos. E só nós, né, Dandá, que eu te acompanho, sei o que você passa ou sofre. Sobre a questão da psicopedagogia. Falam, Lenisa, mas peraí, psicopedagogo atende adulto? Né? Eu sou psicopedagoga. Psicopedagogo pode dar um diagnóstico, né, para um adulto. Olha só. Se você tem uma criança, o que a escola pede quando ela tem uma suspeita de TDAH? Procure um psicopedagogo para ele fazer uma avaliação no seu filho. Então, com essa avaliação, você pode procurar um médico e verificar a necessidade de uso de medicação. Qual é a diferença? Por que que para uma criança é aceitável que um psicopedagogo faça uma avaliação, diagnóstico, e para um adulto não? Porque existe o preconceito ou o conceito errôneo, de que um psicopedagogo só atende criança. Gente, a profissão, né? Vamos lá falar, psicopedagogia, ela é uma pedagogia. A gente está falando de metodologia educacional. Então, a psicopedagogia é uma área de atuação da educação que ajuda pessoas, indivíduos com dificuldade em aprender. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele não tem necessariamente um déficit de aprendizado, alguns têm, mas não tem necessariamente o déficit de aprendizado. Mas certamente ele tem vários déficits de aprendizado em várias áreas comportamentais da vida, como por exemplo a parte emocional. Então o psicopedagogo ele pode atuar também nessa área de ensino da educação emocional do processo. A andragogia, por exemplo, ela é um estudo, né, dentro da psicopedagogia para ajudar adultos com necessidade de aprendizado, seja emocional, comportamental, seja o aprendizado de como aprender a aprender. Você sabe como você aprende? Tipo, como você aprende, como você estuda? O processo de aprendizado, da maneira de estudar de um TDAH é diferente de uma pessoa normal. Porque a gente tem um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso não significa que você tem um transtorno de aprendizagem, mas você precisa aprender como você aprende. E o fator emocional está envolvido nisso. Entendeu como funciona? Então, sim, um psicopedagogo pode fazer uma avaliação diagnóstico, sim. Ele não pode medicar, ele não é médico. Mas ele faz avaliação, inclusive na avaliação que eu faço, eu coloco lá, tá? Que é a indicação de procurar o médico para a avaliação de necessidade de uso de medicação. Inclusive, lá no final do meu relatório, eu coloco não a medicação, porque eu não posso falar qual é a medicação, mas o que seria interessante, eu aponto, essa pessoa tem déficits na parte da autoativação, da prontidão, da organização. Então, seria interessante uma medicação voltada para a ativação, que ajude com esse déficit atencional, entendeu? E aí o médico vai avaliar e fazer as ponderações dele. É isso. Então, sim, um psicopedagogo especialista em atendimento a adultos com conhecimento, ou seja, especialista em TDAH, entenda sobre isso, pode fazer a sua avaliação. Raramente você vai encontrar um psicopedagogo que atua nessa parte adulta, mas você pode encontrar, procura na sua região, pesquise. Normalmente, o psicopedagogo se forma para atender criança, né? Como eu sou TDAH, eu sou fora da curva, né? Eu vou pelo caminho, eu sou diferente, né? Então é isso, fica a dica. Vamos ler o que a galera escreveu aqui. Vamos acompanhar. Vamos lá. Olha só, a Clá respondeu assim: descobri adulta e foram os seus vídeos que me ajudaram a confirmar. Ô, Clá, que bom saber que participei disso. Que bacana. A Nandá falou isso, é doutorado, viu? Não era mestrado, porque ela já tem um mestrado. Ainda não foi, porque o neuro me mandou em 10 sessões de psicoterapia. Que bom! Que bom que ele mandou, né? Logo você volta lá e fala assim, tá, entendi, mas e minha medicação? Eu já faço psicoterapia, mas só a psicoterapia não vai resolver. Olha só, gente, que sufoco, gente. A Nandá, ela já tomou a medicação várias vezes.
ela tem efeitos fantásticos de melhoria na produtividade dela, no resultado, qualidade de vida. Ela tá com o meu laudo e ainda assim o neuro duvida. Dandá, sabe o que você vai fazer? Você pode salvar essa live aqui e mostrar pro seu neuro, tá? Quando você voltar nele, porque eu tô te dizendo pra sua a parte da psicoterapia, ou falar com a pessoa que tá te atendendo, pra ela dar um documento, uma declaração, falar, ela precisa de medicação. Porque fica parecendo que você que é preguiçosa. E talvez isso seja um karma, né, bonita? Porque, eita dificuldade, como as pessoas duvidam dessa mulher, como ela sofre com isso. Quem mandou ser inteligente, viu? Quem mandou? Aí acontece isso. As pessoas começam a duvidar de você. Então, essa pessoa não pode ter o transtorno, porque é muito inteligente. Sinto muito, minha amiga. Espero que você consiga a sua medicação o quanto antes, tá? Porque eu sei o quanto ela ajuda qualitativamente nos seus resultados, ainda mais para quem tá tendo doutorado. Porque se existe uma pessoa que tem TDAH, é a Nandá. Vamos lá. Qualquer coisa você dá meu livro pro Neuro ler. Vamos lá, gente. Fico indignada com essas coisas. Fico indignada. Ô, Renata, como assim não existe? Lógico que eu já esqueci. Deixa eu ver. Ai, gente, são muitas perguntas, eu não tô conseguindo acompanhar. Peraí. Vamos lá. Ananda. A Renata, ainda não tenho diagnóstico porque me reconheci TDAH há pouco tempo. Estudando a respeito para ajudar meu filho, que recebeu o diagnóstico há 6 meses atrás. Eu não sei o que eu falei na hora que você falou como assim não existe. Depois você me retorna aqui me falando o que é. Camumufla, bom dia. Aqui, ó. E a psicóloga não acredita em... Ai, que beleza. O neuro... Perfeito isso, gente. Esse exemplo é perfeito. Se você pudesse entrar ao vivo comigo aqui hoje, Nanda, seria perfeito pra gente falar sobre isso, tá? Porque é triste, realidade. O neuro mandou ela pra psicóloga e a psicóloga não acredita em TDAH. TDAH não existe. Porque eu estou no doutorado, sou mãe, tenho burnout. Pra ela tudo... Ela acha que é burnout. TDAH não existe. É invenção. É por isso, tá, que as pessoas perdem a cabeça. Desistem da vida. Por profissionais despreparados como essa profissional. E aí, como você vai conseguir fazer as 10 sessões com uma pessoa que acha que tudo é desculpa e preguiça e burnout e tudo mais? Você vai lá perder seu tempo, né? Porque nessa 1 hora você poderia estar fazendo um monte de outra coisa. O que adianta você estar tratando com uma profissional que não acredita em você e acha que esse transtorno não existe? Desculpa, eu tô indignada. Indignada. 5 vezes indignada. E assim... eu não sei o que dizer, tá? Porque a gente se sente uma refém desse processo, né? É muito triste, dá vontade de chorar. E quem tá aí do outro lado vivendo isso, por isso que é assim, se tem dinheiro, aí você paga pra uma profissional boa, pra um profissional bom te atender. Um profissional que, por exemplo, eu tenho uma psiquiatra que atende em parceria comigo, mas, sei lá, é R$350 a consulta dela. E você não tem R$350 pra pagar na consulta dela, porque você tá ferrado, depende de bolsa do governo pra fazer seu doutorado, e aí você tem que depender de um plano de saúde que não sabe o que faz, né? Eles podem ser excelentes em várias outras áreas, mas não entendem de transtorno. Não se especializaram nisso. Ai, desculpa, fiquei indignada. Ó, então melhor trocar de psicóloga, né? Então, Renata, ela não tem opção. Tipo assim, ela pode não ir e economizar dinheiro pra pagar um neuro ou um psiquiatra do particular pra ter a receita dela, entendeu? É isso. Triste. Aqui, ó. Eu consigo remédio pedido pro meu gastro. Olha que beleza, né? Esse é o Brasil. Aí ela tem que ir lá para um clínico gerar um gastro, aí ele conhece ela melhor, entende que o TDAH tá gerando gastrite, tá com problema e ele ajuda ela. Manda um abraço pro seu gastro, tá? Fiquei feliz agora em saber que deu certo. A pessoa tá puta. Ai, meu Deus. Ó, sim, a Renata, eu só consegui estudar na véspera de provas e durante a noite, depois que a casa ficava silenciosa. Às vezes virava à noite, né? Isso mesmo, o TDAH ele deixa pra última hora, Renata. Porque a gente...
usa da adrenalina, da noradrenalina, para ter a motivação artificial para conseguir fazer aquilo que a gente não quer fazer. E aí o hiperfoco entra em cena, porque aí você tem o desafio de ter o resultado no dia seguinte. Por isso que o TDAH faz isso. Mário Cândido, muito legal o conteúdo hoje. Obrigada, Mário. Aqui, ó. Eu tô querendo reclamar no plano de saúde sobre isso. Reclama. Mas não vai rolar, não, porque eles estão nem aí. Eles querem saber do dinheiro. Eles vão falar, né? Você faz doutorado, você é inteligente, você não tem TDAH. Desculpa, tive que ser irônica agora. Ah, a Priscila César tá lendo meu livro. Obrigada. Ó, gente, ó, meu livro, hein? Vamos ler, vamos comprar, ó, tá aqui, ó. Tem e-book, tá? Tem ele em papelzinho assim, para qualquer lugar do mundo, inclusive Europa principalmente agora tá com distribuição exclusiva para lá, então pode pedir que você vai receber. Vamos lá. O pessoal tá indignado. Aqui, gente. O pessoal tá indignado, tá? Que com a sua psicóloga tem que mostrar isso pra ela, né? Porque ela vai ter agora um problema na vida dela. Se você quiser deixar o nome, a gente vai fazer um abaixo-assinado pra ela, pra mostrar. Vamos fazer assim, ó, uma lista. Falar assim, eu tenho TDAH e tenho mestrado, eu tenho TDAH e sou formada, eu tenho TDAH e sou mãe de 5 filhos, eu tenho TDAH... Ai, desculpa, tô indignada. Aqui, ó, o Mário Cândido. Muitas vezes me sentiu refém. Ah, Darla, você podia fazer psiquiatria, né, Darla? É a nossa médica recém-formada, parabéns, Darla. Você podia fazer psiquiatria para ajudar a gente, né? O que você acha? Acho que você ia conseguir bastante coisa, bastante gente, tá? E ela é TDAH assumida, se assumiu não faz muito tempo, né, Darla? E médica! Mas TDAH não existe, gente. Não existe, tá? Então vai lá, faz terapia, que você cuida da sua cabeça. Tá inventando coisa, besteira, não existe esse negócio aí, tá? Puta. Tá? Vamos orar por essas pobres almas perdidas que não sabem o que fazem. Vamos pedir perdão, falar, Deus, acolha essa alma que não sabe o que faz, que tá prejudicando vidas, né? Então ajude essas almas. Porque olha só, agora vamos falar de diagnóstico. Uma das coisas que pode ajudar você a conseguir o seu diagnóstico, gente, é fazer o seguinte. Você tem 2 aplicativos que você pode utilizar, que é Cogni, tá bem? E o... vou lembrar. Emoods. E-M-O-O-D-S. Emoods. O Cogni todos, até onde eu sei, são gratuitos, tá? Para tanto Apple quanto Android. Você instala e você faz o mapeamento. Então, 15 minutos, tem psiquiatra ou você tem neuro. 15 dias antes de você ir para consulta, você começa a fazer o mapeamento. Dormi mal, acordei cansada, aconteceu tal coisa no meu dia, eu tô me sentindo frustrada, tô com ansiedade, tô triste, tô eufórica. E você vai fazendo esse gráfico de oscilação que você tem emocional e quais são os fatores, o que aconteceu para você sentir aquilo. Então você faz esse gráfico dos últimos 15 dias, o melhor seria até 30 dias, para você ir pro médico. Você pega um papel e faz uma linha. Quando eu tinha 5 anos, aconteceu isso, minha mãe dizia isso, a professora falava isso, eu sentia tal coisa nessa idade, no meu livro também. E aí quando você vai para essa consulta com o médico, você tem tanta consciência e você tem tanta informação que muito provavelmente ele tá rindo na minha cara. Ó, o vídeo pausou aqui, sei lá o que aconteceu com a internet, tá? Então vamos só recapitular. Vocês instalam esse aplicativo e façam lá as anotações de vocês. Vai produzir um gráfico que você vai mostrar para o médico, porque você chega na hora na frente do médico, a gente fica tão nervosa às vezes que a gente não lembra do que falar para ele. Então você chega lá na frente do médico e aí você tem todas essas anotações aí, Emoods e Cogni. Depois vocês escrevem C-O-G-N-I. E aí você faz, e tem vários outros, né? Mas eu conheço esses 2. Você faz as anotações 15, 30 dias antes, e aí você chega no médico já com essas anotações e também com a sua linha do tempo. Fala assim, ó, doutor, é o seguinte, quando eu era criança acontecia isso comigo, blá, 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 blá. Eu fiz questão de anotar os últimos dias
da minha vida, como que aconteceu, porque senão você não vai lembrar pra falar pra ele. E aí você mostra, é isso aqui, ó, essa é minha vida, doutor. Desde quando eu me conheço por gente. É assim, não aguento mais. E aí, assim, ele vai te dizer, então o que eu posso ter, né? Porque se você falar para alguns médicos, exatamente, EMUDS, a Renata escreveu aqui. Eu não sei se é junto ou tem esse tracinho, tá? Dá uma olhadinha na loja de aplicativos. O que acontece é que você vai, né, para essa consulta e você fala, eu acho que eu tenho TDAH. Aí, muitos médicos arrogantes, eles te dão um diagnóstico contrário, só para não concordar com você, porque a ideia tem que ser dele, ele que tem que te diagnosticar, não é você. Então tem que ter cuidado com o médico que você vai, porque se você já chega falando que você tem um transtorno, ele pode te ignorar, ou ele pode, sei lá, prejudicar o seu diagnóstico, porque tem ego no processo. Então, quando você vai humildemente, você fala, olha, doutor, o que será que pode ser? Será que pode ser algum transtorno? E aí ele vai falar as possibilidades, então, eu suspeito desse também, que pode ser isso aqui. Será, doutor, que de repente não pode ser um TDAH? O que o senhor pensa sobre TDAH na vida adulta? Aí você escuta, né, a pobre alma falando pra você disso. E aí, dependendo do caso, não insista. Não insista. Porque se esse profissional, ele não acredita em TDAH, ele vai achar que você tá ali querendo, né, remédio só. Então, fica a dica. Se não der certo com esse, vai para outro. Você tem que confiar. Se a Darla se especializar em psiquiatria, olha, é uma pessoa que você pode confiar, né, Darla? Se você tiver condições de pagar uma consulta particular, tem um médico para indicar, pode me chamar aqui no privado, que eu indico, mas é particular, tá bom? E quem é de Maringá, ela atende por plano de saúde em Maringá, mas é plano local, não é plano nacional. Tá bem, gente? Eu ajudei você em relação ao diagnóstico? Deixa eu ver o que a Renata escreveu. Tive que reclamar muito com